bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Manual Aplicado de Excel. Ou, se você já passou por aqui antes, seja bem-vindo de volta. Eu sou a Débora, advogada e atualmente cursando Ciências Contábeis na Universidade Federal de São Paulo. Chegamos então ao módulo avançado do nosso manual e hoje a gente vai falar da função Cont+C. Mas não se esqueçam que lá no nosso canal você encontra outros vídeos explicando algumas outras funcionalidades do Excel, ok? Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que vocês possam ficar por dentro dos nossos outros vídeos. Dois últimos avisos antes da gente começar. Primeiro, aqui embaixo vocês encontram um link para download da planilha, que é a mesma planilha que eu uso no vídeo, para que vocês consigam acompanhar comigo, ok? E também, ao final, a gente pede que vocês gastem alguns minutinhos respondendo ao nosso questionário de feedback, porque é ele que vai permitir que a gente finalize o nosso trabalho universitário. Então, bora lá? E aí, pessoal, preparados para a gente falar da função Cont+C agora? Essa é mais uma daquelas funções que depois que você aprende a usar, você percebe como fica muito mais fácil realizar algumas atividades. Porque a função Cont+C, ela permite que você faça uma contagem com base em um critério que você define. Então, vamos supor aqui um exemplo hipotético, que você seja gerente de RH de uma empresa e que para preencher uma vaga você recebeu 1000 currículos. E aí, a primeira coisa que você queria saber é quantos desses candidatos moram em São Paulo, por exemplo. E é claro que você poderia olhar todos os currículos um a um para fazer essa contagem, mas se você estiver utilizando o Excel, você pode também usar a função Cont+C para chegar no mesmo resultado e de uma forma muito mais prática. Vamos para a nossa planilha aqui então, para a gente entender exatamente como utilizar a função Cont+C. Bom, a gente tem aqui um histórico de compras, né, de um determinado período. Então, a gente tem todos os produtos que foram comprados, em quais quantidades e os preços. E na nossa atividade, a ideia é que a gente utilize a função Cont+C para determinar quantas vezes foram comprados melão, melancia, mamão e morango, tá? E reparem, gente, essa é uma diferença bastante importante, que a gente não está falando de quantidade aqui, tá? Não é, o que a gente quer saber não é a quantidade de melancias que foram comprados, não. A gente quer saber a quantidade de ocorrências de compras de melancia, né? Quantas vezes aparece melancia aqui na nossa lista, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou usar essa função? Eu vou começar com o igual, eu vou digitar o nome da função, né? Que é a função Cont+C, e aí eu abro parênteses. E a primeira coisa que eu preciso dar para o Excel é o intervalo onde estão os dados que eu quero que sejam analisados. No caso, como é que eu estou falando do produto melão, eu vou selecionar a coluna de produto, certo? Aí eu vou dar um ponto e vírgula, e aí eu tenho que informar para o Excel, então, o critério que eu quero que ele utilize na contagem. Aqui eu quero que ele me diga quantas vezes aparece melão na lista. E aí, como eu estou escrevendo melão por extenso, eu vou colocar entre aspas. Eu fecho parênteses, dou um enter, e ele me responde 3 vezes. Então, foram 3 vezes, foram em 3 ocasiões em que foram comprados melões aqui. E a gente pode contar para ver se é isso mesmo. Ó, vamos ver na nossa lista? Temos melão aqui, melão aqui, melão aqui. Tem mais algum? Não tem. 3 vezes, perfeito. Ok? Melancia, a gente vai fazer muito parecido, né? Igual, Cont+C, abro parênteses, falo para o Excel qual é o intervalo que eu quero que seja analisado, ponto e vírgula, e o critério aqui, como era melancia, certo? Eu vou digitar melancia também entre aspas, fecho parênteses, dou um enter 2 vezes. Vamos conferir? Tenho melancia uma vez aqui, 2 vezes aqui, perfeito. Realmente foram 2 aparições de melancia na nossa lista. Beleza, galera? Eu vou deixar esses outros exemplos para vocês fazerem aí sozinhos, para vocês verem se entenderam mesmo, se tem alguma dúvida, tá? E aí, aqui na atividade que a gente acabou de fazer, o que eu queria, por meio da função Cont+C, é que o Excel me dissesse exatamente o número de vezes em que aparecem esses termos específicos aqui, né? Mas eu também posso usar a função Cont+C para que ele me diga todas as ocasiões em que uma condição foi respeitada. Então aqui, por exemplo, né, nessa nossa atividade logo na sequência, o meu interesse, o que eu quero saber é quantas vezes foi praticado um preço menor do que 1,50. E aí, ou seja, né, o que isso quer dizer? Não quer dizer que eu quero saber só as vezes em que o preço 1,50 aparece na lista. Não, mas todas as vezes em que qualquer valor abaixo de 1,50 apareceu. Então, pode ser tanto 1,50 quanto 1,30, 1,20, 80 centavos, 50 centavos, enfim. Então, aqui já não é mais um único termo, mas sim todos aqueles que obedeçam à condição que eu estabeleci. E aí, como que eu vou fazer isso? Bom,
A ideia é a mesma, né? Aqui na célula, já para facilitar, eu digitei qual a condição que eu tenho interesse em saber, que é um preço menor do que 1,50. Eu vou digitar conte C, eu vou abrir o parênteses e vou selecionar um intervalo. Aqui, como a gente está falando de preço, né, diferentemente do exemplo anterior, eu vou selecionar então a coluna de preço unitário. Vou fechar o parênteses e aí, como eu já tinha digitado ali a condição, vou fechar o parênteses, não, desculpa, eu vou colocar um ponto e vírgula. E como eu já tinha selecionado, né, eu já tinha digitado a condição ali, eu vou simplesmente selecionar a célula, fechar o parênteses, dar um Enter e ele vai me dizer. Foram 5 ocorrências de valores abaixo de 1,50 aqui. Ó, a gente tem 43 centavos, 1,11, 1,11, 1,11, 1,11, 5. Exatamente. Tá bom? E aí vocês ficam também com mais um exemplo para vocês praticarem sozinhos aí e verificarem se vocês têm alguma dúvida. E, como sempre, se vocês tiverem quaisquer dúvidas, só deixar na caixa de comentários que a gente responde. Se vocês puderem também, por favor, responder ao nosso questionário de feedback, vai ajudar muito a gente. É sempre um prazer ter vocês aqui aprendendo como utilizar o Excel. Eu espero que ajude bastante vocês aqui a função Conte C. Até a próxima e tchau!